Então, ok. Agora nós vamos para esse segundo tema da palestra, que é sobre a gestão de resíduos da construção civil. E aqui eu vou falar da primeira etapa, que é a etapa de geração de resíduos de RCC. Dentro de um território, né, municipal, em diversos pontos do território vai estar acontecendo obras, principalmente no município que está em expansão. Essas obras é aonde vai estar os geradores de RCC, porque é com ou a construção de algo, ou alguma reforma, ou demolição, é ali que vai ser gerado esse tipo de resíduo. Então, a partir desse momento, né, a gente precisa identificar quem são os pequenos geradores e quem são os grandes geradores, visto que há uma diferença pela quantidade que é produzido de resíduos diariamente por essas obras. Então, também cada município, eles possuem a sua legislação, os seus planos municipais, conforme está demonstrado aqui no slide, para poder legislar sobre isso e fazer a classificação, né? A linha de corte até onde é um pequeno gerador e até onde é um grande gerador. Os tipos de empreendimentos e obras que vai precisar de um plano de gerenciamento de RCC os grandes geradores, não são os pequenos geradores. Então, a partir disso, a gente já consegue ter uma visão melhor para quem for trabalhar com esse ramo, poder tá atento nessa classificação de pequenos e grandes geradores. Mais uma vez, eu trago um fluxograma sempre no início de cada tema, porque eles trazem uma visão completa sobre desde a geração dos resíduos, aí ele vai passar pela fase de acondicionamento, porque a geração em si é quando você está ali construindo, quebrando, mexendo com os materiais da obra, então vai ser gerado aquele resíduo e o primeiro acondicionamento que acontece é onde você vai armazenar ela dentro do seu canteiro de obras. Então, se você vai dispor em caçamba, se você vai ter bags para poder separar algum tipo de material e assim por diante. Depois desse acondicionamento inicial, vai vir para a fase de coleta e transporte. Então, existem empresas especializadas para fazer esse tipo de transporte, que geralmente é por caçamba, e dependendo do tipo de resíduo que está ali, vão ter que ter outras empresas especializadas para fazer a coleta e o transporte. Eles vão chegar em algum tipo de unidade, seja uma usina de reciclagem, um aterro de entulho ou até mesmo uma área de transbordo e triagem. Mas em qualquer um desses tipos de empreendimentos, a triagem e separação ela vai ocorrer, vai ser uma fase ali preliminar que vai estar acontecendo. E essa triagem é totalmente necessária, né? Porque todos os resíduos que são gerados lá na obra são gerados resíduos que têm diferentes componentes químicos. Eles acabam se misturando se não há uma separação logo aqui na hora de entre você gerar e você acondicionar. Depois dessas etapas de tratamento e destinação final, você acaba esse circuito, né, de gestão dos resíduos da construção civil, porque se ele for para um aterro, ele vai ser acondicionado, vai ser depositado permanentemente no solo. Se ele passou por uma usina de reciclagem, ele vai ser gerado um agregado para voltar para outras obras, vai ser vendido como um agregado, um material da construção civil, como pedra, britada, como bica corrida ou como algum tipo de areia, por exemplo. Então, nessa fase se encerra a gestão dos resíduos. Essa classificação que a resolução CONAMA 307 de 2002 ela traz, ela divide os resíduos da construção em 4 tipos de classe, que vai da classe A até a classe D. E ele totalmente é necessário essa divisão, porque vai impactar na destinação e na forma de tratamento. Então, a classe A são aqueles resíduos que são inertes, aonde se você fazer a disposição dele no solo, ele não vai alterar a qualidade, a qualidade química, né, os parâmetros químicos e biológicos daquele solo, por exemplo. São os agregados minerais, como tijolos, cerâmicas, argamassa, telhas, tudo voltado a concreto. A classe B já são os recicláveis, como plásticos, metais, vidros, então isso vai ser enviado para uma cooperativa de reciclagem de materiais recicláveis comuns e não a reciclagem que a gente está falando que precisa de britagem, que é o caso da classe A.
A classe C são alguns tipos de resíduos que nós ainda não temos soluções tecnológicas para poder tratar eles. Então, eles vão ficar armazenados em algum tipo de empresa temporariamente até que seja criado esses tipos de soluções. E a classe D são resíduos perigosos que o princípio básico, assim, desde a hora que acontece essa fase, gerou o resíduo, tinta, solvente, etc., ele já tem que ser acondicionado em tambores que realmente garantam a estanqueidade, que não vai ter vazamento desses tipos de resíduos. E eles vão ter que ser coletados por uma empresa especializada em resíduos perigosos. Essa outra imagem, ela já demonstra como vocês podem prosseguir com cada tipo desse resíduo, né? Então alguns vão ser armazenamento temporário, o outro já pode ir para reutilização. Mas esse outro tem 3 opções do que fazer. Ou eu vou reutilizar, ou eu vou fazer a reciclagem na forma de agregados, ou vou fazer o aterro de resíduos classe A. Então cada um você pode destinar para algum local. Então fica mais com uma questão de consulta aí, visto que o vídeo realmente é gravado. Quem quiser voltar e consultar essas áreas de destinação, a gente já vai falar também um pouquinho mais aqui à frente. Os tipos de resíduos gerados lá que são classe A. A gente tem essa imagem que ele demonstra a predominância de resíduo cinza, que é os oriundos de concreto. Nessa outra imagem, a gente tem esse resíduo marrom vermelho, que ele é mais oriundo de produtos que são mais cerâmicos. Então, lembrando dos 3 tipos, né, de envolvidos, de atores nessa gestão dos resíduos da construção civil, são os geradores, que são os canteiros de obras, tem os transportadores, que vai fazer essa logística, vai levar o entulho de um lugar para o outro, e tem um destinador final, que pode ser uma usina ou um aterro de resíduos da construção civil. E a área de transbordo e triagem vai estar aqui nessa, às vezes, como uma etapa preliminar antes de ir para uma dessas duas. Então, existe um fluxo, né, e um monitoramento realizado tanto pela CETESB quanto pela Prefeitura dentro de uma plataforma chamada SIGOR, que é um sistema de gerenciamento online de resíduos aqui no estado de São Paulo. E o gerador, o transportador e quem vai fazer o destino, todos têm obrigações legais de alimentar esse sistema para que a gente tenha rastreabilidade para onde está indo o resíduo e qual é a quantidade, qual é a característica dele. O gerador, então, conforme nós conversamos, que é um grande gerador, ele vai ter que elaborar o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos, e além disso, quando ele gerar, esse plano de gerenciamento ele vai criar antes de iniciar a obra. Então ele já tem que ter um plano de como ele vai gerir todos os resíduos que forem gerados. Mas no momento em que ele está gerando os resíduos e ele tem que transportar, ele vai solicitar para um transportador, mas ele vai fazer isso por meio de uma ficha nesse sistema online, que se chama controle de transporte de resíduos. Aí, essa ficha que vai ser solicitada, né, para o transportador, ele tem a opção de aceitar ou rejeitar. Ele aceitando, ele vai emitir de fato esse controle de transporte e ele vai até o destino para fazer, vai até, na verdade, a origem para buscar esse entulho e levar para o destino. Quando chega no destino, ele também tem que fazer essa análise de aceitar ou rejeitar o resíduo. O que levaria lá uma usina de reciclagem, um aterro a rejeitar uma caçamba com entulho que está chegando ali do transportador, que são dos disque caçambas que existem por aí, né? Os famosos caçambeiros. Eles iriam rejeitar se caso, analisando ali a composição do que tem dentro daquela caçamba, ele vir, por exemplo, com resíduos que são perigosos, ou com resíduos que não tem como fazer essa reciclagem, não tem um tratamento nesse momento. E aí, esse é o olhar que tanto o transportador quanto quem for fazer o destino final tem que ter. E no final de tudo, ele dá baixa nessa ficha de controle que foi solicitado lá inicialmente. Nós temos aqui um fluxograma demonstrando as obrigações do gerador, que está todas em marrom.
a do transportador, que está aqui no meio da fase, né, que está em azul marinho, e a do destino, que está em amarelo. Então, já está bastante de encontro com o que eu falei ali no anterior. O que eu preciso só falar a mais é sobre os cadastramentos de todos na plataforma do Sigor, sobre também cadastrar a obra e ter um PGR que é para a obra, tá? Então, esse plano de gerenciamento de resíduos sempre é para cada obra que for feita. E aqui essa importância do CTR, né, que é o principal documento que vai mostrar a rastreabilidade desse entulho. E no final encerra tanto a obra dentro da plataforma, quanto elabora o PGR final para dizer como tudo isso aconteceu. Então aqui, quando vocês se depararem com esse logo, é o logo do sistema. Esse é um sistema que foi criado e é gerenciado pela CETESB. O SIGOR, na verdade, ele não é só para resíduos da construção civil, ele é para resíduos de diversos segmentos e atividades econômicas, tá? Só que ele tem um módulo específico para o RCC. E a partir disso, você tem alguns usuários, porque a prefeitura é um usuário, a CETESB é um usuário desse sistema, o gerador, transportador e o quem faz o destino também. A alimentação do sistema ele acaba gerando diversas informações importantes para poder ser gerada novas políticas públicas de como fazer toda a gestão dos resíduos. Então, é do SIGOR que extraem relatórios, que tem esse sistema declaratório das informações e que faz também um inventário de resíduos. Quanto tempo? 1h18. 1h18, tá. Então, agora falando sobre a estratégia de aprovação de alguns empreendimentos de gerenciamento de resíduos da construção, lembrando que os empreendimentos que gerencia a aterro, usina e ATT. Nós temos alguns órgãos públicos para lidar, como a CETESB, Prefeitura Municipal. Aqui, quando eu falo de Receita Federal e JUSESP, é no sentido de que muitas vezes os contadores, né, dos empreendedores têm que definir o CNAE correto, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, para que aquele empreendimento possa estar rodando dentro das características que ele está sendo proposto. A CETESB é quem vai fazer o licenciamento ambiental, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Aqui eu trouxe um exemplo da Prefeitura de Caraguatatuba, e muitas certidões ou até manifestação do órgão ambiental tem que ser solicitada no órgão antes de você criar um empreendimento desse tipo. E temos a questão do CONDEFAT, que é no caso, se você encontrar algum tipo de empreendimento que vai ser implantado dentro de uma área envoltória de um bem tombado. Tem que ter uma anuência desse órgão. Se você estiver numa área afastada que não tem acesso ao sistema público de coleta de água, então você de abastecimento de água, você precisa captar água subterrânea ou água superficial de algum rio próximo. Então a aprovação seria pelo DAEE. E Polícia Militar Ambiental não se trata exatamente de uma aprovação, mas quem estiver fazendo atividades irregulares em relação à gestão de resíduos da construção vai acabar sendo penalizado tanto pela Polícia Militar, quanto também pela Prefeitura, quanto pela CETESB. Todos têm esse poder de aplicarem multas, seja pela Secretaria de Urbanismo, Secretaria Ambiental, a CETESB pelo seu próprio corpo de fiscalização e principalmente a Polícia Ambiental por estar sempre atenta a todas as atividades degradantes de meio ambiente. O licenciamento ambiental, ele ocorre por meio de 3 fases principais, né? São 3 licenças que precisam ser obtidas. Então, são 3 processos que você abre dentro do órgão público diferente. E tem que ser nessa sequência também cronológica. Primeiro, você vai fazer o processo de licença prévia, depois o processo de licença de instalação e depois o processo de licença de operação. Isso tanto para ATT, quanto para você criar um aterro, quanto para você criar, por exemplo, uma usina de reciclagem. Aqui você acaba se deparando com profissionais multidisciplinares. Esses profissionais do âmbito de engenharia civil, muitas vezes para fazer os projetos de construção, os projetos de empreendimento e de arquitetura também.
de engenharia ambiental ou de consultoria ambiental em geral, quando se trata desse ponto de vista mais sistêmico, né? De legislação ambiental, do licenciamento ambiental no órgão público e assim por diante. Advogados especialistas em direito imobiliário, então eu estou falando com base na minha experiência de 6 anos trabalhando no ramo de consultoria ambiental. Então, advogado de direito imobiliário acontece porque você vai estar trabalhando com terrenos e essa dominalidade precisa ser comprovada, que seja do empreendedor ou seja uma área alocada, ou o que seja. Especialistas em gerenciamento de áreas contaminadas, então no caso de um aterro, você precisa fazer toda a análise se aquela área ela já possui um histórico ou não de estar contaminada. E aí por isso vai para a questão de investigação, avaliação preliminar e investigação confirmatória. Tem empresas especializadas que fazem esse estudo. Se for um aterro também, a gente se deparou que precisou de profissionais de arqueologia. Esses profissionais eles analisaram se ele corria o risco de ter material arqueológico embaixo da onde seria o empreendimento, que seria o aterro. E a questão de contadores, conforme a gente acabou conversando, para alteração de CNAE dos empreendimentos. Então, é super possível regularizar atividades que façam a gestão de RCC. Por mais que a gente encontre caçambeiros que trabalham de forma legal, por mais que a gente encontre bota fora, que a pessoa tem um terreno grande e ela quer ficar lá recebendo entulho, sempre é possível você conversar para que ele entre em contato com especialistas e esses especialistas, né, que pode ser de todas essas áreas aqui, vão auxiliar ele a encontrar um caminho para regularização, mas sempre tendo essa visão geral. Todos os engenheiros civis e arquitetos podem agregar para, ainda mais os engenheiros civis que estão lidando com obras diariamente, né? Ajudar possíveis empreendedores nessa área a fazer essa regularização. Tem que ter um olhar também, a estratégia, lembrando que nós estamos falando de uma estratégia de aprovação para esses empreendimentos, tá? ATT, usina e aterros. Um dos itens também é estar atento a essa legislação brasileira, principalmente para a gente elaborar os projetos técnicos. Então, se eu for elaborar um projeto de ATT, eu vou seguir qual norma técnica brasileira? A NBR 15112. Se eu for fazer um aterro, eu vou seguir a 15113, que é de resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes. Se eu for fazer uma usina de reciclagem, eu vou fazer a 15114. E assim, se tem outras legislações para outros fins nessa área. O bom de seguir a norma técnica é que ela já te traz um posicionamento muito claro de tudo que tem que conter no seu memorial descritivo e no seu projeto de construção desse empreendimento. Agora eu vou falar um pouco de um estudo de caso sobre a área de transbordo e triagem. Então, são 2 desenhos técnicos diferentes, que são de 2 empreendimentos diferentes. Aqui a gente tem a ATT acoplada a uma usina de reciclagem, então a gente aqui tem a área de reciclagem e o pátio de estocagem. E aqui a gente tem uma outra ATT que ela está atrelada a um aterro, que eu não trouxe a planta completa aqui, na verdade. Mas como que é o funcionamento delas? Elas vão receber os caminhões de entulho, né, que na verdade vão vir em caçambas. Esses entulhos vão ser depositados aqui dentro dessas áreas de transbordo e triagem que tem um chão impermeável, e aqui eles vão ser triados naquelas classificações que foram apresentadas anteriormente. E vão vir para cada um para uma baia diferente, e a partir disso vão ser acondicionadas. Para o resíduo que realmente puder ser reciclado no britador, antes de vir para o pátio de estocagem, ele vai passar por esse procedimento aqui. Já os resíduos que tem que ir para uma cooperativa de reciclagem comum, né, que é material como plástico, papel, papelão e vidro, ele vai ficar condicionado em outro ponto aqui do empreendimento e vai ser coletado por essas empresas. Em ambos os casos, a gente projetou nesse mesmo formato, são projetos que eu participei, que junto com a minha empresa, a KN Ambiental, eu fiz esse procedimento, né, tanto a gestão dos projetos, quanto também a gestão dos processos nos órgãos públicos. Foi quanto
A gente tem quanto tempo ainda para dar 1h30? As dúvidas eles podem perguntar em áudio ou é só em texto? Só texto. Só em texto? Tá. Pelo chat. Beleza. 2 minutos. Vai dar 1h30? Ok. Então, nós temos aqui algumas variáveis, né, que a gente pode analisar para poder construir essa ATT. Então, precisa de projetos de engenharia, plantas, memorial descritivo, as licenças ambientais, aquilo que eu já vim falando que serve para todos os empreendimentos que vocês forem querer ajudar na criação ou a implementar. Planilha orçamentária básica, os órgãos públicos, inclusive, pedem isso à CETESB, que envie toda a estimativa de custo para a implantação desse empreendimento. Nós temos também um caso de usina de reciclagem de entulho, como foi a gestão de projetos e processos, né? Além das 3 licenças que a gente precisava obter, a gente também precisou fazer toda uma articulação com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Porque o nosso projeto ele está alocado bem de frente a uma rodovia federal, que é a rodovia Rio Santos. Aí havia essa necessidade de o acesso ser aprovado por um órgão federal voltado para a questão do transporte. Só que no meio do procedimento, no meio do processo, mudou quem estava cuidando daquele trecho da rodovia. Não era mais um órgão público federal, e sim passou para uma empresa privada, que é a CCR. E aí a gente precisou da anuência da CCR. Foi realizado o levantamento topográfico, elaboramos o projeto da BNT, da NBR, conforme um para a ATT, que é a 15112, e outro para a usina de RCC, que é a 15114, além de a gente ter que ter analisado a 15116, que é voltado para agregados, porque o produto final de uma usina são os agregados recicláveis, que você vai ser utilizado como a brita, no nosso caso foi a brita 1, brita 2 e também a bica corrida. Teve projeto construtivo, os desenhos técnicos, a gente teve que discutir a ligação de água com a Sabesp para reutilizar de um empreendimento vizinho, ligação de energia elétrica com a Electro, mais a dominalidade do imóvel, que você sempre tem que apresentar quem realmente é o dono daquele terreno, e mais a estimativa de custo do empreendimento, além da alteração do CNAE na Receita Federal, porque o nosso cliente já trabalhava com disque caçambas. E aí chegou um determinado momento, ele teve que fazer essa inserção do CNAE para ser uma usina de reciclagem também, além de ser a parte de caçambas. Então, nós temos uma planta baixa, que eu até apresentei aqui agora há pouco. Aqui ele é atrelado a um fluxograma. Então, é bem interessante quando também forem fazer algumas plantas para demonstrar no órgão, porque apesar de nós termos um fluxograma aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos esse fluxograma distribuído espacialmente ao longo da planta do projeto, porque aí realmente a gente consegue entender cada fase, aonde tem o recebimento de materiais, a parte da balança, a inspeção, e aqui vem para o descarte do material nesse chão que é impermeável, daí faz toda a separação com o maquinário, passa para as baias. Daqui tem umas que faz uma pilha cônica na área de transbordo, o resíduo que pode ser britado, e depois daqui passa para o britador, e do britador a gente segue para o pátio de estocagem. Tanto do material bruto, né, que o material bruto muitas vezes a gente está falando de solo ou algumas rochas, quanto o que foi triturado de fato, que é a brita 1, brita 2 e a bica corrida. Fluxograma, conforme eu falei agora, a gente tem a brita 1 e a brita 2, que a diferença deles está no diâmetro, né? Então, a brita 1, o diâmetro mínimo é entre 9,5 milímetros e máximo 19 milímetros. Já a brita 2 vai de 19 até 25 milímetros. E a bica corrida, daí ele vai ter já uma dimensão máxima de 63 milímetros, que é a granulometria desses materiais.
Então aqui a gente tem outra planta baixa com a demonstração um pouco mais do sistema de esgoto, visto que nesse empreendimento específico ele não tem acesso ao sistema público de esgoto porque não existe coleta de esgoto ali naquela região, não tem ponto de ligação. Então ele vai ter que fazer uma disposição em fossa séptica, com sumidouro, para poder fazer todo esse tratamento do esgoto doméstico que vai ser gerado aqui. Já o efluente, que é com característica industrial, que vai ser gerado aqui dentro do pátio de recebimento de materiais, depois vai lavar esse pátio, pode ser que tenha vindo misturado tinta, solvente, etc. Ele é feito ele faz outra rota de efluente. Então, o efluente doméstico vai ser um caminho, que é gerado aqui da sede administrativa, passa por essa tubulação e ele se encerra aqui, em um tanque. Já o efluente que é considerado industrial, ele faz essa outra rota menor que está aqui e vai para um tanque específico, depois é coletado por uma empresa específica. Aqui é só uma tabela demonstrando todas as classes de resíduos que podem acabar chegando nessa usina, como que iríamos fazer essa triagem, aonde iríamos acondicionar, em quais baias, em qual pátio ali internamente e para onde faríamos a destinação deles. Cada um para uma empresa específica ou para os nossos próprios britadores. E o último caso é sobre os resíduos do RCC, mas na questão do aterro, né? Que foi um empreendimento que nós conseguimos as 3 licenças também. Então, é um aterro que tem... Oi? Douglas perguntou qual o espírito dessa PT. Tá. No caso da usina de reciclagem de entulho é em Ubatuba e o aterro de reciclagem de entulho é na... Não, e o aterro de entulho, perdão, errei aqui na expressão, é em Caraguatatuba. Então, o aterro de RCC, né, ele é específico para a classe A. Então, quando a gente voltar lá naquele outro slide, onde a gente demonstra exatamente essa questão de os tipos de resíduos, a classificação, a gente não pode receber no aterro nenhum desses outros tipos. Não pode ser acondicionados ali, aterrados no solo. Somente o classe A, porque ele é um resíduo inerte e não vai causar nenhuma reação biológica com o solo. E aí a estimativa era receber 196 metros cúbicos de resíduos por mês. A superfície total era 16 mil metros quadrados, com uma capacidade volumétrica de 21 mil metros cúbicos. A vida útil prevista de 9 anos, contando que iríamos receber 196 metros cúbicos por mês. E comparando com a capacidade volumétrica, gerou uma vida útil de 9 anos. Esse é o projeto do empreendimento. Então, aqui nessa parte está a ATT, área de transbordo e triagem, e nessas outras partes é onde vai acontecer o aterro. Mas aí foi dividido, né, tanto por questões de drenagem quanto por questões de segurança. Fazer esse aterro, ele só ia receber até 1 metro de altura acima do nível da rua, tá? Porque no futuro eles iriam querer propor para receber algum outro tipo de empreendimento em cima desse aterro de entulho. Então, o quadrante 1, 2, 3 e 4. Aqui é uma visão como se já estivesse todo preenchido com 1 metro acima do nível da rua. E essa é a parte da TT, aqui tinha sede administrativa, etc. Aqui tem uma área de reserva legal, porque existe um curso de água aqui nessa região. E aqui foi um croquis até realizado pela CETESB, né, com os documentos que a gente já tinha elaborado, a gente já tinha enviado os projetos para o licenciamento ambiental, mas eles fizeram um resumo e eu peguei para trazer sobre os quadrantes. Aqui está sobreposto a imagem de satélite. Foi exigido durante, né, o licenciamento, e até a norma técnica também exigia isso, que a gente entendesse qual que era o sentido do escoamento da água subterrânea que passa embaixo aqui do empreendimento. E a gente contratou uma empresa que faz tanto a sondagem para entender a questão do solo, quanto um geólogo que faz essas perfurações
para monitorar o sentido do escoamento de água. E a água ela percorre daqui para cá, na parte subterrânea. Então, foi proposto a implantação, inclusive foi implantado um ponto de monitoramento dessa água subterrânea aqui, que é a montante da onde vai acontecer esse empreendimento. E outros 3 a jusante da onde ocorre o sentido da água, e para saber como que está a qualidade da água nesse ponto, onde não ocorrem as operações de aterro, e como que está a qualidade da água aqui depois que a gente está aterrando toda essa parte. Então, esse foi outra questão interessante. Do lado, nós tínhamos loteamento, inclusive foi proposto pela CETESB que a gente fizesse uma cerca com plantio de árvores, para não ficar mostrando como que é o empreendimento por dentro para a vizinhança, né? Para não causar o tal da poluição visual. Então, aqui é a ATT, então é o que tem, é o mais importante nessa... Outra dúvida? Posso ler? Minha dúvida era por conta da fossa. Antes de construir a fossa, você chegou a determinar um mínimo freático para atendimento de 1,5 metros do fundo. Tá. Em relação à construção da fossa séptica e do sumidouro, ela não chegou a ser realizada porque lá na usina de RCC, ela ainda não terminou o processo de licenciamento. Nós estamos no final da segunda licença, para obter ainda a licença de instalação. Diferente do aterro, que a gente conseguiu as 3 licenças. Então, é essa situação que aconteceu. Por isso que não foi analisado nesse nível. Eu não me lembro de ter sido solicitado pelo órgão essa questão de 1,5 metro abaixo da... Eu acho que eu tinha que ter lido a pergunta, né, para todo mundo entender também, né? Não, tá aparecendo lá. Aparece para todo mundo, né? Então, beleza. Então, essa que foi a questão. Não lembro dessa exigência pelo órgão público ou qual norma técnica que falava a respeito dessa medida. Aí, prosseguindo... eu acho que é falado sim. Então, como é um projeto multidisciplinar, a questão da fossa séptica em si, ele foi elaborado por uma engenheira civil, nesse caso. Então, talvez eu não me recorde agora de cabeça, mas possa ser que esteja dentro do processo sim, tá? Depois eu posso te confirmar essa informação. A gestão de projetos e processos para o aterro, então, foi similar em alguns momentos à da usina. Então, teve levantamento topográfico, a gente fez todo o relatório de atividades operacionais do empreendimento, elaboramos memorais descritivos, né, do projeto, porém, aqui foi a 15112 e a 15113, não englobou a 15114 porque não ia ser uma usina. Fizemos laudo de sondagem, relatórios de determinação do sentido do escoamento do aquífero, implantação de postos de monitoramento, né, de água subterrânea, bem como plano de monitoramento tanto de água superficial, porque aqui tem um curso de água. E aqui eu me confundi numa informação. Esses 3 pontos aqui em amarelo, mais esse outro ponto em amarelo, esses são os postos de monitoramento de água subterrânea, tá? Esses outros 3 aqui em vermelho, 1, 2 e 3, ele também são pontos de coleta de água superficial, que a gente iria enviar para os laboratórios fazerem as análises, para saber se o aterro estava causando algum impacto aqui também. Então, voltando aqui, houve a elaboração desse plano, que aí teve uma engenheira química que nos auxiliou a elaborar todo esse plano de como que ia ser feito a análise nos laboratórios, né, e quais parâmetros que seriam analisados e também com qual frequência. E teve também a avaliação preliminar ambiental por uma empresa de gerenciamento de áreas contaminadas. Isso se tornou uma exigência da CETESB, porque parece que eles haviam identificado que ali no passado teve alguma atividade que poderia ter contaminado o solo. E também teve esse programa de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, que foi feito por uma empresa de arqueologia, exatamente por ser uma atividade que você vai ali aterrar o solo e uma área considerativa.
Aí seria isso, o conteúdo da palestra. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai estar mais alguns instantes aqui disponível para poder responder. Eu espero, de fato, ter contribuído bastante com quem está assistindo ou com quem vai vir assistir esse vídeo, porque realmente essa união, né, de engenheiros, consultores ambientais, arquitetos, voltado para a questão da construção civil e pensando em diferentes pontos, né, de como se envolver com a questão da gestão de obras, com impacto na vizinhança e como fazer toda a gestão dos resíduos da construção civil é muito importante para que a gente vá alcançando cada vez mais o desenvolvimento sustentável. E existe uma demanda muito grande por regularizar empreendimentos que trabalhem com o RCC e que na maior parte deles são empreendedores que trabalham de maneiras informais. Então eles precisam sim desse suporte, apoio técnico de engenheiros, arquitetos, engenheiros ambientais para estar fazendo essas regularizações para eles. Aí qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Também quem quiser enviar meu e-mail, na verdade meu e-mail não é esse, tá? Vocês podem anotar outro aí, que é kelvinteixeira@klmetal.com. A gente tem como comentar na live também? Tem. Passa para mim esse papel. Tá. É Kelvin Teixeira. @klmetal.com. Isso. Isso mesmo. Tá, e aí tem uma lista de presença para que vocês possam. Assina? Como é que faz? Pelo Forms. Pelo Forms? Vocês assinam pelo Google Forms. E foi enviado para onde? Tá aqui no chat. Tá no chat aí do YouTube. Aí vocês assinando essa lista de presença é importante para que vocês recebam um certificado, tá, galera? Eu parei de compartilhar a tela, né? Não?